Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de atualização da carteira pública. Hoje vamos fazer o nosso aporte do mês de junho de 2024. Para quem não conhece a carteira pública, todos os meses eu venho aqui, faço um aporte na prática. Recentemente chegamos a 2 anos da carteira pública, começamos ali no início de 2022. E todos os meses eu passo aqui investindo na prática R$ 500 mais os dividendos recebidos. Mostro para vocês o que eu tenho feito, como tenho rebalanceado, como eu tenho estruturado a nossa carteira de investimentos, que ela é composta por títulos de renda fixa, composta por ações, fundos imobiliários e também investimentos no exterior. Então hoje, além de mostrar o aporte na prática, vou mostrar para vocês um pouquinho o que está acontecendo com a carteira, quanto a gente recebeu de dividendos no mês passado, quanto a gente deve receber esse mês também, como está a rentabilidade da nossa carteira, principalmente em relação, por exemplo, ao Ibovespa, aos fundos imobiliários, que a gente está vendo aí que a gente está tendo uma queda um pouco maior nas últimas semanas. O Ibovespa já teve uma redução, já teve uma queda aí de cerca de 10% desde o início do ano. E além de tudo isso, vou falar um pouquinho sobre um dos ativos que eu mais gosto da nossa carteira, que é o VNQ, o ETF que investe em REITs. Os REITs são como se fossem os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Ele é um dos principais ativos que a gente tem lá no exterior. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você quer aprender a montar uma carteira diversificada como essa nossa carteira pública, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like também para ajudar no crescimento do nosso canal e também na divulgação desse vídeo para mais pessoas que se interessam por esse assunto. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você, e você dando like e compartilhando vai ajudar também outras pessoas. Então sem mais delongas, bora para nossa carteira, bora para o nosso aporte, vamos falar um pouquinho sobre investimentos. Primeiramente eu quero mostrar um pouquinho o que está acontecendo aqui na nossa carteira. Vamos falar um pouquinho sobre a rentabilidade. Veja aqui pessoal, a gente está vendo aqui o Ibovespa numa redução, né, uma queda mais acentuada ali desde o início do mês passado, desde o início de maio. A gente vê aqui essa queda um pouco mais acentuada do Ibovespa. Porém, diferentemente do Ibovespa, o que aconteceu com a nossa carteira? Nossa carteira se manteve, justamente porque em função dessa diversificação, a gente não está muito concentrado nas ações do Brasil, não está muito concentrado em fundos imobiliários, a gente está diversificado também no exterior. O exterior está bombando aí, batendo os ativos no exterior, a bolsa americana está batendo recordes, máximas históricas. Isso está segurando a nossa carteira, assim como a renda fixa. Então vocês conseguem enxergar a importância de você diversificar, de você ter uma estratégia bem definida, porque enquanto uma classe de ativo está caindo, a outra está subindo. Como eu disse, lá no exterior os ativos estão subindo, mantendo ali a nossa carteira sem volatilidade, o que é muito interessante. Mesmo porque a nossa bolsa está caindo, consequentemente o dólar está subindo. E quando o dólar se valoriza, o que acontece também com os nossos ativos lá no exterior? Se valorizam também, porque eles estão todos atrelados ao dólar. Ah, Pedro, então o que está acontecendo? Tem como você me explicar o que está acontecendo com a nossa bolsa, que bateu aí em dezembro a máxima histórica de 130 mil pontos, e hoje, essa semana, ela chegou a ficar abaixo dos 120 mil pontos. Pessoal, basicamente essa volatilidade, essa desvalorização do Ibovespa que a gente está vendo nesse ano de 2024, a gente vê ali que no final de dezembro, né, a gente bateu a máxima histórica, chegamos ali a 134 mil pontos, e agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente já teve uma queda de 11%, estamos aí nos 119 mil pontos, basicamente o que se deu a essa queda acentuada, né, num curto espaço de tempo, em cerca de 6 meses, basicamente em função do que? Da política fiscal do nosso atual governo. Recentemente o governo ele reduziu as metas das contas públicas, projetando um superávit que nada mais é do que gastar menos do que se arrecada apenas para 2026. E isso foi muito prejudicial. Isso com certeza é muito prejudicial para uma economia, e o mercado obviamente acaba sentindo e projetando uma insegurança para o nosso país. Porque se o governo não consegue ali enxugar os seus gastos, não consegue ter um controle das suas finanças,
Consequentemente, o que vai acontecer no futuro? Alta da inflação, alta do dólar. Isso deixa o país, deixa a economia de um país segura, afastando o que? Os investidores, os grandes investidores estrangeiros. Então, naturalmente, se os grandes investidores estrangeiros estão tirando o seu dinheiro aqui da nossa economia, tirando os seus investimentos, principalmente da nossa bolsa, com medo dessa política fiscal, a bolsa acaba desvalorizando e, consequentemente, o que acontece com o dólar? O dólar acaba se valorizando frente ao real. A gente teve aí uma alta nessa semana do dólar e a moeda americana chegou ao maior valor em 18 meses. Enquanto existir essa insegurança em relação à política fiscal, a gente vai continuar nessa volatilidade em relação ao Ibovespa. Então, voltando aqui para nossa carteira, a gente consegue conferir essa rentabilidade, né? A rentabilidade acima do CDI e também acima principalmente do Ibovespa. O Ibovespa derreteu, só que nossa carteira conseguiu se manter ali estável, justamente porque a gente tem renda fixa e a gente tem exterior também na nossa carteira. Dando uma olhada aqui no nosso dashboard, voltando aqui, a gente consegue ver melhor. Veja bem a rentabilidade no último ano. A nossa carteira teve uma rentabilidade de 15% contra 11,89% do CDI e contra 0,73% do Ibovespa, ou seja, o Ibovespa subiu, depois caiu, devolveu tudo aí nesse ano de 2024, mas a nossa carteira se manteve com uma ótima rentabilidade. Já olhando aqui em relação ao nosso patrimônio, né, a gente está com um patrimônio de 15.768, a gente vai fazer o nosso aporte agora e, obviamente, a gente vai passar dos 16 mil reais investidos. Vamos dar uma olhada aqui nos proventos. A gente viu que no último mês foi o nosso recorde, o recorde de dividendos recebidos. A gente recebeu 81 e esse mês a gente já somando o que a gente já recebeu com o que está projetado, a gente já vai receber 70 reais. Já vai ser o nosso segundo maior recebimento da nossa carteira. E olhando aqui todo o histórico, né, desde o início da carteira, a gente consegue perceber o que? Essa escalada, essa evolução no crescimento dos dividendos mensais recebidos. Indo aqui para a nossa macroalocação, a nossa composição, que é o que nos vai ajudar na nossa tomada de decisão e rebalanceamento da nossa carteira, a gente atualmente está com 27% em ações, 28% em fundos, né? No Tesouro 18% e ETF no exterior 25%. Qual que é a macroalocação atual? Qual que é o objetivo que a gente tem para cada classe? Para ações, 30%, fundos 30%, tesouro 15% e exterior 25%. Então, o único que está, né, na sua porcentagem meta, né, tá um pouquinho acima até, é o exterior, justamente porque teve essa valorização recente dos ativos lá no exterior. A gente tem o que? O VNQ e o VOO. Vou falar um pouquinho sobre o VNQ daqui a pouco com vocês, mas qual vai ser o nosso aporte? A gente vai pegar os 500 reais mais os dividendos, tá dando em torno de 550 reais. A gente vai investir em quê? Em ações, em fundos imobiliários apenas, pois são os que estão mais distantes dos objetivos, e aproveitar também esse momento de queda. A gente teve uma queda acentuada tanto nos fundos imobiliários quanto nas ações, então vamos aproveitar esses preços um pouco mais baixos, mais acessíveis, para a gente aumentar a posição, para a gente poder aumentar a posição nesses ótimos ativos que a gente já tem aqui na carteira. Começando por fundos imobiliários, eu vou fazer o maior aporte nos fundos imobiliários. A gente estrutura aqui como para a gente ver as maiores posições. A gente vê que o KNRI é a nossa maior posição, cerca de 20% em fundos imobiliários. Lembrando que no vídeo anterior, no mês passado, a gente adicionou 2 novos fundos, que foi o HGR11 e o HGCR. Por isso eles estão aqui bem abaixo, né, da porcentagem dos demais. Então a gente vai aumentar a posição nesses dois. Vamos comprar uma cota do HGCR, uma cota do HGRU e vamos comprar também uma cota do VISC. O VISC, ele teve uma queda boa recentemente, né? A gente vê aqui, ó, no dia 31/5 ele estava por R$121 e hoje ele está 111. Então teve uma queda aí bem acentuada nos últimos dias, né? Desde o final do mês passado. Então a gente vai comprar uma cota do VISC também, porque eu considero um ótimo fundo imobiliário e tá caindo bastante. Então eu considero uma boa oportunidade da gente aumentar a posição nesse que é um dos melhores fundos imobiliários de shopping center. Já em ações, a gente pode ver que está bem diversificado em relação às porcentagens. A gente vê que a maior porcentagem é Sanepar, que está 13%, e a menor é Fleury, que está 12%. Então tá tudo muito equilibrado. O que eu vou fazer com os R$200 restantes? Eu vou dividir de forma bem homogênea em todos os ativos. Eu vou mostrar aqui para vocês, assim que eu fizer o aporte lá no Nubank, vou mostrar para vocês exatamente quais foram esses aportes.
aportes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o VNQ, esse ETF que replica o desempenho dos melhores REITs da Bolsa Americana. Como eu falei com vocês, os REITs são investimentos em imóveis, bem parecidos com os nossos fundos imobiliários. Então é uma forma da gente se expor ao mercado imobiliário americano. Atualmente uma cota dele está custando $84, mas lembrando, é sempre bom lembrar que lá na Bolsa Americana a gente consegue comprar uma fração desse ativo. Então a partir de $5 a gente consegue comprar uma pequena fração desse ETF, diferentemente aqui da nossa bolsa, que a gente consegue comprar só uma unidade. Lá não, lá a gente consegue comprar a fração de verdade. Ele está com dividend yield nos últimos 12 meses de 4%, o que é muito bom se a gente for pensar que é em dólar. Aqui nós temos o desempenho dele nos últimos 6 meses. Você vê que ele está andando de lado, até no último ano ele está ali se mantendo na casa dos $80, muito em função do que? Da expectativa em relação à taxa de juros americana. A gente sabe que a taxa de juros americana está no seu topo histórico, na sua máxima, e com perspectiva de começar essa redução ainda esse ano, setembro ou talvez dezembro. Então eu acredito que assim que a taxa de juros americana começar a queda, né, ou apontar para essa queda de fato, eu acredito que isso vai beneficiar muito o mercado imobiliário americano e, consequentemente, o VNQ tende a longo prazo se valorizar bastante. Aqui temos umas informações importantes no Investidor 10, a gente pode ver, o VNQ é um fundo de índice negociado em bolsa, gerenciado pela empresa de gestão de ativos a Vanguard, que é a mesma gestora do VO, é uma das maiores gestoras do mundo. Ele tem como objetivo acompanhar o desempenho desse índice de REITs lá nos Estados Unidos. É um índice composto por empresas de investimento imobiliário, lá, diferentemente dos fundos imobiliários aqui, lá os REITs eles são empresas, aqui são fundos de investimento. Os REITs são empresas que investem em imóveis comerciais, como prédios, escritórios, shoppings, hotéis e vários outros tipos de imóveis, também bem diferente daqui, que é bem mais limitado. O mercado imobiliário, o mercado de REITs lá nos Estados Unidos, ele é infinitamente mais evoluído do que o nosso mercado de fundos imobiliários. Então eu considero essencial a gente ter essa exposição na carteira em relação a esse tipo de ativo. Entrando aqui no site etf.com, é um site muito bom para a gente poder analisar ETFs, né? Aqui a gente tem o VNQ e aqui a gente tem todas as informações. Eu vou traduzir aqui para o português para ficar mais fácil da gente visualizar, né? Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, os dados resumidos do VNQ. Emissor, a Vanguard, data do início, 23/9/2004, né? Vejam bem, são 20 anos que esse ETF já está listado no mercado. A taxa de administração de 0,12%, é uma taxa muito baixa. O patrimônio sob gestão de 31 bilhões de dólares. Aqui ao lado a gente pode olhar as participações do fundo, as participações do VNQ, quais são os principais REITs que estão nesse índice, quais são os principais REITs que a gente acaba investindo quando a gente investe no VNQ. Aqui a gente tem o PLD, que é o Prologis, que é o maior REIT lá dos Estados Unidos, é um REIT gigantesco de galpões logísticos, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Temos também o American Tower, temos o Equinix, temos o Welltower, vários outros importantes, vários outros REITs gigantescos, né? E o número de participações desse ETF, o número de REITs que ele tem na carteira é de 159. Então, quando você investe no VNQ, você automaticamente está investindo em 159 REITs americanos, sendo que os 10 maiores, né, com os maiores pesos, compõem 37% da carteira. Só para vocês terem noção, entrei aqui no site do Prologis, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o tamanho do que é esse REIT, só para vocês terem uma noção do que é esse REIT. É um REIT que tem imóveis no mundo inteiro, né? Vejam bem, são 5.613 galpões logísticos. Você tem noção do que é isso? A gente pegar os maiores fundos imobiliários de galpões logísticos aqui no Brasil, eles vão ter aí 15, 20, 30 galpões. O Prologis tem 5.613 no mundo inteiro, incluindo aqui no Brasil. 19 países em 4 continentes. 219 bilhões de dólares de patrimônio líquido. Se a gente for pegar aí os maiores fundos imobiliários aqui da nossa bolsa, como o HGLG, o XPLG, fundos de galpões, né, eles vão ter o que aí? 4, 5, 7 bilhões de patrimônio líquido. Isso em reais. O Prologis é quase 220 bilhões de
dólares. Olha o tamanho, veja a diferença, veja o quanto é maior, né, esse mercado lá nos Estados Unidos, e não faz sentido nenhum a gente ficar só concentrado aqui no Brasil. Voltando aqui para nossa carteira, pessoal, para eu mostrar para vocês todas as nossas transações, o que eu comprei na prática, mostrando primeiramente só os fundos imobiliários, que eu comprei hoje. Como eu falei para vocês, comprei uma cota do HGCR, uma do VISC e uma do HGRU. Gastei aí cerca de 330 a 340 reais. Já em relação às ações, como eu falei para vocês, foi bem mais diversificado. Eu investi em todas as nossas ações: Santander, Caixa Seguridade, Porto Seguro, Fleury, Taesa e Copel, além de Sanepar também. Então vamos ver como ficou a nossa carteira, a nossa macroalocação depois desse aporte, né? A gente vem aqui em composição, a gente chegou a um patrimônio investido de 16.251, como eu falei para vocês, a gente ia passar, né, dos 16 mil, e vejam como que ficou, né? Ações, a gente pulou para quase 29%, quase 28%, já em fundos imobiliários, a gente conseguiu pular, a gente conseguiu se aproximar da nossa meta, que é o que? 30%. Então, a gente está bem mais próximo do que é a nossa carteira meta. Por exemplo, ETF no exterior, né, acabou reduzindo um pouquinho, justamente porque eu investi nas outras classes. Nossa meta é 25%, está praticamente cravado, né, nos 25%. Os demais, tesouro está reduzindo aos poucos, já chega aos 15% como a gente quer. E fundos imobiliários está praticamente nos 30%. E em ações, em breve, a gente vai chegar também nos 30%. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de atualização aqui da carteira pública. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar aí com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!